uma mensagem vinda do trono de Deus para nossas vidas com o tema O Silêncio. Graça e paz a todos. Eu sou Darlan Campos. O tema O Silêncio é porque teve um momento em que Deus ele teve que ser feito um silêncio. E através desse silêncio veio a salvação para as nossas vidas. Por isso que eu dou graças a Ele, por isso que eu louvo Ele, por isso que eu adoro o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu querido, olha para você ver o que está escrito no livro de Números, capítulo de número 23, versículo de número 19, está escrito assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e o não faria, ou falaria e não o confirmaria? A Bíblia fala que Deus ele não é um para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas teve um momento aqui que Deus teve um arrependimento. Nós vamos chegar lá. Primeiro eu quero explicar para você aqui o significado da palavra arrependimento. É sentir-se pesar ou remorso por algo que foi feito ou dito. Mudar de opinião ou atitude em relação a algo. Sentir-se culpa ou responsabilidade por ação ou decisão. Meu querido, agora eu quero que você preste muito bem atenção. Vai ser lido alguns temas bíblicos agora, para que nós possamos entrar nesta mensagem e eu estar explicando aqui, e para você entender o porquê que Deus entrou no silêncio e através desse silêncio veio a salvação para as nossas vidas. Primeiro nós vamos ler Gênesis capítulo de número 1. Quem puder abrir a Bíblia comigo em Gênesis capítulo de número 1, versículo de número 26 e 27, que está escrito assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então aqui a Bíblia diz que Deus criou o homem, Deus nos criou. Aqui essa explicação para você entender que Deus criou o ser humano, tanto homem como mulher, e colocou aqui nesta terra com o objetivo de nós amar a Deus, louvar a Deus, glorificar a Deus, viver nos caminhos do Senhor. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Por isso que nós temos que viver uma vida de santidade, viver uma vida do qual vamos adorá-lo por toda a eternidade. Só que algo acontece com nós seres humanos. Olha para você ver que está escrito em Gênesis capítulo 3, versículo de 1 a 7. Preste bem atenção. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Só até aqui no versículo 7. Eu entendo nessa palavra que
aqui é o primeiro pecado que existiu, porque Deus deu uma ordem para o homem e para a mulher não comer de um fruto que estava no meio do jardim, e pela desobediência a mulher comeu do fruto e também deu ao seu marido. Então houve aqui o primeiro pecado a existir entre o homem e uma mulher. Entre o ser humano, aqui houve um pecado. E o que o pecado faz? O pecado faz essa separação entre Deus e o homem. Então, se você viver numa vida de pecado, na prática do pecado, Deus vai ficar longe de você, meu querido. Então, nós não devemos viver uma vida na prática do pecado. Nós temos que distanciar dessas coisas que nos faz pecar contra Deus. Nós temos que afastar de tudo isso. Nós temos que viver uma vida de santidade, do qual foi o objetivo de quando Deus criou o homem, a sua imagem, a sua semelhança, para amar, adorar e glorificá-lo. Mas aí vem a nossa ignorância, vem o ato de sermos perversos, sermos mal e pecamos. Sabemos que Deus ele é santo, sabemos que Deus ele é maravilhoso, sabemos que Deus ele é tremendo, sabemos que Deus é um Deus que está com os braços abertos para nos abraçarmos, mas nós pecamos, nós erramos. Então, meu querido, nós devemos mudar a nossa atitude, porque nós temos uma consciência de que se eu fizer o certo, ótimo, mas se eu fizer o errado, péssimo. Se eu sei que, por exemplo, se eu fumar é pecado, então eu tenho que largar essa prática do pecado. Se eu sei que se eu estou viciado nas redes sociais e isso está me prejudicando a buscar a presença de Deus, então eu tenho que afastar disso. E viver uma vida de santidade diante do Senhor. Meu querido, olha só para você ver outro acontecimento. Gênesis capítulo de número 4, versículo de número 8, que está escrito assim: E falou Caim a seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou contra o seu irmão Abel e o matou. Então aqui ocorreu a primeira morte, homicídio, né? Então Caim mata Abel. Outro pecado. O objetivo de nós é não pecarmos, mas nós pecamos, nós erramos, nós falhamos. Agora olha só para você ver o que acontece. Em Gênesis capítulo 6, versículo de 6 a 7, está escrito assim: Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração, e disse o Senhor: Destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, até as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Aí agora eu quero chegar aqui. Quero chegar aqui e dizer para você o que nós lemos no livro de Números, capítulo 23, versículo 19. Deus não é homem para quê? Minta. Nem filho do homem para que se arrependa. Mas Deus se arrependeu de ter feito o homem. Mas ele é filho do homem para que não se arrependa, mas se arrependeu. Então agora é hora de entendermos isso. Se a Bíblia fala que Deus não é para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, e aqui Deus arrepende de ter feito o homem, olha só você vê o significado de arrependimento: é sentir pesar ou remorso por algo que foi feito ou dito. É algo assim,
de sentimento, né? Pesou na consciência de Deus de ter feito o homem. Por isso que ele se arrepende de ter feito o homem. Por quê? Porque nós falhamos, nós erramos. Então, o acontecimento de Eva ter pecado, Adão ter pecado junto com a Eva, Caim matar Abel. Aí eu tirei essas duas referências. Sim, tirei só essas duas referências. Mas essas duas referências já dá para nós entendermos que nós erramos muitos, falhamos muitos. E Deus, neste momento aqui, ele arrependeu, porque ficou assim, como é que eu falo? Pesou-se na consciência, né? Agora, arrependimento também é mudar de opinião ou atitude em relação a algo. Então, se Deus fez o homem, nós erramos e Deus se arrepende, arrependimento mudou de opinião. Deus mudou de opinião. Deus mudou o que ele tinha feito. Deus mudou, e isso pode acontecer, sabe, meu querido? Então Deus pega e arrepende de ter feito o homem, porque arrependimento é mudar de opinião. Ou sentir-se culpa ou responsabilidade por ação ou decisão. É uma responsabilidade muito grande, sabe? E Deus ali destrói, né, dele se arrepender de ter feito o homem. Ele diz que vai destruir o homem, as aves, os répteis, sabe? Vai destruir tudo. Só que algo maravilhoso acontece. Em meio às situações das nossas vidas, em meio que acontece, ou em tudo que acontece, ou nas nossas vidas, sempre há uma esperança. Em meio aos erros, em meio à nossa ignorância, em meio às nossas atitudes erradas, sabe, o nosso momento de, como diz, de perversidade, de maldade, existe uma esperança. E aqui eu fico assim tão maravilhado, porque quando nós erramos e nos arrependemos daquilo que fazemos, o arrependimento é algo do que você vai deixar de fazer. Eu arrependo deste pecado, não quero mais cometer este pecado. Esse pecado vai sair da minha vida. Aí sim, meu querido, houve um arrependimento. Aí você mudou a sua totalidade de mudança, de erro para acertar, e viver uma vida de santidade diante do Senhor. Então houve algo de maravilhoso no momento em que eu vou ler agora, que está no livro ainda de Gênesis, capítulo de número 6. Gênesis capítulo 6, versículo 13 a 22. Posso não ler tudo, mas eu vou deixar escrito aqui as referências para você ler, principalmente ler o Gênesis capítulo 7, né, versículo 7, tem o 19, de 1 a 8 também. Você vai ler Gênesis capítulo 6, de 13 a 22, e o Gênesis capítulo 7, que fala ali sobre a arca de Noé, porque em meio às circunstâncias das nossas vidas, de Deus destruir toda a humanidade, Deus achou graça em Noé, porque o Noé foi reto diante de Deus. Noé foi algo que mexeu com o coração de Deus, mexeu com Deus, e Deus viu ali algo em Noé. É onde veio essa mudança que eu acabei de falar agora. Em meio às circunstâncias difíceis das nossas vidas, há sempre uma esperança. Mas eu vou ler aqui Gênesis capítulo 6, de 13 a 22. Eu vou ler. Então disse Deus a Noé:
Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de cipreste, farás compartimentos na arca, e a calafetarás por dentro e por fora com betume, e desta maneira a farás de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela de 1 côvado na parte de cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares, primeiro, segundo e terceiro, porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo do céu, tudo que há na terra morrerá. Mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca, tu e teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. Então entrou Noé e a esposa, 2 pessoas. Os 3 filhos de Noé, 5 pessoas. Mais as 3 esposas, 8 pessoas entraram na arca que Noé criou. E de tudo que vive e de toda a carne, 2 em 2 cada espécie farás entrar na arca, para os conservar vivos contigo, macho e fêmea serão. Das aves conforme a sua espécie, dos animais conforme a sua espécie, de todo o réptil da terra conforme a sua espécie, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservar em vida. E leva contigo de toda a comida que se come, e ajunta-a para ti, e ti será para mantimento teu e deles. Assim fez Noé, conforme a tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. Aqui eu digo que é uma grande salvação para as nossas vidas. Em meio às dificuldades, sempre existe uma esperança. E essa foi a esperança para nós, para que a destruição que Deus fez sobre a face da terra, trazendo o dilúvio, porque Deus disse que ia acabar com toda a humanidade, e assim foi feito. Mas quando Deus achou graça em Noé, pediu-lhe para fazer uma arca, colocar um par de cada animal. Aí entrou na arca essas 8 pessoas do qual eu acabei de dizer, que foi a família de Noé, para que, eu creio que dar continuidade, né, à vida humana na face da terra. Porque ficou Noé e sua esposa, os 3 filhos de Noé com as 3 esposas. Com certeza eles, né, ali, depois que saiu da arca, realmente, sem dúvida nenhuma, aconteceu crianças nascendo, mais crianças, e foi crescendo, e até dar essa multidão de pessoas que hoje nós vimos aqui, através de Noé. Que eu digo aqui que foi um grande milagre, né? Apesar de Deus ter destruído toda a humanidade, Deus conservou essas 8 pessoas, para dar continuidade, para que hoje eu pudesse estar aqui e você também estar aqui. Porque se não fosse isso, nós também não estaríamos aqui. Mas olha só, você vê o que acontece. Se nós lermos Gênesis, capítulo 19, de 1 a 8, está escrito assim: E vieram os 2 anjos a Sodoma, à terra, e Ló estava assentado à porta de Sodoma. Vendo-os Ló, levantou-se e saiu ao seu encontro, inclinou-se com o rosto até a terra. E disse: Meus senhores, entrai, peço-vos em casa de vosso servo, e passai nela a noite. Lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis e ireis vosso caminho. E eles disseram: Não, antes na rua passaremos a noite. E insistiu muito com eles. Então vieram com ele e entraram em sua casa. E preparou-lhes um banquete, e preparou bolos sem fermento, e comeram. E antes que se deitassem, cercaram a casa os homens daquela cidade, os homens de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo e todos os bairros. E chamaram a Ló e disseram-lhe:
Onde estão os homens que a ti vieram nesta noite? Traze-os para fora até nós, para que os conheçamos. Então saiu Ló para falar com eles e fechou a porta atrás de si. E disse, meus irmãos, rogo-vos que não façais mal a eles. Eis aqui 2 filhas tenho, que ainda não conheceram homens. Fora vou-las trarei, e fareis delas como bom for aos vossos olhos. Somente não façais a este homens, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. E se nós lermos agora 24 até o 28, está escrito assim: Então o Senhor fez chover enxofre e fogo desde os céus e sobre Sodoma e Gomorra, e destruiu aquela cidade e toda aquela campina, e todos os moradores daquelas cidades, e tudo que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. E Abraão levantou-se aquela mesma manhã de madrugada e foi para aquele lugar onde estivera diante da face do Senhor. E olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina e viu que o fumo da terra subia como o fumo de uma fornalha. Eu acabei de dizer para você que houve uma esperança em meio a erros, em meio às coisas perversas, em meio ao nosso pecado, em meio às nossas ignorâncias. Houve-se um milagre, houve-se para mim uma grande esperança por Deus ter achado graça em Noé para dar continuidade à vida do ser humano aqui na face dessa terra. Mas aí veio uma destruição de Sodoma e Gomorra. Por quê? Porque tinha 2 homens ali na casa de Ló. E aqueles homens ali cercaram aquela casa ali e pediram para trazer aqueles homens para fora para o conhecer. Mas o conhecer, não conhecer como amizade. Eles queriam conhecê-lo em corpo. Como se diz, se Ló pediu para eles que daria as 2 filhas para eles fazerem o que bem quiser, eu entendo aqui que aqueles homens queriam ter relação sexual. Foi por isso que Deus mandou fogo em Sodoma e Gomorra, porque aqueles homens não queriam mulheres, queriam homem. Há mais explicações aqui que eu não coloquei nesta mensagem aqui, porque senão também ia ficar muito extensa. Mas dá para entender que mesmo Deus achando graça em Noé para dar continuidade à vida humana aqui na face dessa terra, aí vem a destruição de Sodoma e Gomorra, porque mais uma vez há um erro de ser humano na face dessa terra. Agora Deus destruiu Sodoma e Gomorra, imagina se tivesse destruído a terra toda de novo. É complicado, o ser humano ele é complicado. Deixa eu só te falar uma coisinha aqui. Nós fomos colocados no lugar de Lúcifer, porque Lúcifer era o anjo que amava a Deus, adorava a Deus, glorificava a Deus. Achou-se iniquidade em si, Deus o destruiu, jogou aqui na face dessa terra e colocou nós, seres humanos, para amar a Ele no lugar de Lúcifer. É por isso que Lúcifer tem ódio de nós e tenta o máximo de afastar as nossas vidas perante a Deus. E nós não podemos deixar, nós temos que resistir às astúcias ciladas do diabo e sujeitar a Deus. E Ele fugirá de nós. Então, se nós afastar da presença de Satanás, nós resistir, ele vai fugir de nós. Nós temos que sujeitar a Deus, buscar a Deus, amar a Deus, viver pertinho de Deus. Meu querido, Malaquias capítulo de número 5.
Alguém encontrou? Não, né? Não tem, né? Malaquias capítulo 5, ele é apenas esse índice aqui, ó. Esse índice aí, começando aí o Novo Testamento. Não tem Malaquias capítulo 5. Eu coloquei só para falar do silêncio de Deus. Porque entre o Velho Testamento e o Novo tem esse índice aqui. Então não tem nada escrito. Tem o que vai começar aí o Novo Testamento, né? Por isso que eu coloquei aqui o silêncio. E através desse silêncio veio a salvação total para nós seres humanos. Porque nesse silêncio aqui, Deus ficou assim pensando, e agora, o que eu vou fazer para salvar a humanidade? Porque eu tenho feito o homem conforme a minha imagem e a minha semelhança, mas eu destruí o homem por ter errado, por ter pecado perante a mim. Achei graça em Noé para dar continuidade à vida do ser humano, mas eles continuaram errando até eu destruir Sodoma e Gomorra. Agora imagina se eu pegar aqui o Velho Testamento todo e mostrar todos os erros que tem aqui dos seres humanos. Essa mensagem minha nós ia ficar hoje, amanhã, depois, e ia estar falando até agora, porque ia ficar muito grande. Então eu separei algumas coisas para mostrar que nós erramos muito, falhamos muito, a ponto de Deus ter arrependido do ser humano para destruir todo ser humano sobre a face da terra. Mesmo poupando a vida de Noé para dar continuidade, o ser humano continuou errando. Agora eu pego aqui o Velho Testamento, o Novo Testamento, que até chegar a nós erramos, nós pecamos, nós falhamos. Apenas um homem que veio, que não pecou, chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Tirando isso, Velho Testamento, Novo Testamento, até chegar a nós, erramos, pecamos. Somente Jesus Cristo que não. Então, nesse silêncio, veio a nossa salvação. Porque Jesus levantou e disse, Pai, eu vou até lá na terra. Eu vou conquistar o ser humano para que ele possa te amar e o Senhor, com a tua infinita misericórdia, amar eles também e garantir a salvação, a vida eterna para eles. E eu não coloquei aqui não, mas a Bíblia diz assim, olha, que Deus não poupou o seu Filho amado, mas nos entregou, não é? E Deus amou o mundo de tal maneira para que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meu querido, olha só para você ver, depois desse silêncio, veio sim essa salvação para nós, veio essa salvação que é garantir a nossa vida eterna com Deus. Viver com Ele. E não no inferno com Ele. Mas temos que amar Jesus Cristo, viver nos caminhos do Senhor. Nós temos que viver uma vida de santidade diante de Deus. Meu querido, Lucas, capítulo de número 1. Livro de Lucas, capítulo de número 1, 26 até o 33, está escrito assim. E no 6º mês foi o anjo Gabriel, enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse, salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras, pois considerava que saudação seria esta. E disse-lhe então o anjo, Maria. Então disse-lhe então o anjo,
Maria, não temas, porque achaste graças diante de Deus. Eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então, meu querido, aqui vem o nascimento de Jesus Cristo para as nossas vidas, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Jesus Cristo vem na terra e cresce ali, separa para si os seus 12 discípulos para dar continuidade a um reino que não tem fim. Porque a palavra diz que o seu reino não terá fim. Então esse reinado de Jesus, ele não tem fim. E através desses 12 discípulos, nós conhecemos a Bíblia também, porque Jesus veio para aquele povo de Israel, mas a Bíblia chegou até nós. Então nós passamos a conhecer este lindo e maravilhoso Jesus Cristo, do qual também nos garante a salvação. Porque como se diz, o propósito de Deus não era que Jesus Cristo pudesse vir só para ali, para Israel, onde ele nasceu, não, né? Em Jerusalém, em Belém, ali não. Os propósitos de Deus era para que Jesus Cristo, mesmo da gente ouvir falar, pudesse espalhar para toda a humanidade. Nós ouvimos falar de Jesus e o Espírito Santo confirma que é verdadeiro, que nos garante a salvação e a vida eterna, porque o Espírito Santo não nos deixa mentir. E eu tenho convicção de que, se eu viver nos caminhos do Senhor, eu vou realmente conseguir a minha salvação e a vida eterna. E através do Espírito Santo, nós vamos largar essa prática do pecado e viver uma vida de santidade diante do Senhor. E Jesus Cristo veio, conquistou a humanidade para Deus. E Deus, com a sua infinita misericórdia, nos perdoa de todos os nossos pecados. Só não perdoa a blasfêmia contra o Espírito Santo. O que é blasfêmia contra o Espírito Santo? É você falar que o Espírito Santo não existe, que é engano, que é mentira. Esse perdão Deus não vai. Esse pecado aí Deus não vai perdoar. Então, meu querido, o Espírito Santo, ele é lindo, ele é maravilhoso, ele é o amor das nossas vidas, meu querido. Ama-o de todo o teu coração, meu querido, para que você possa alcançar a vida eterna, alcançar a salvação, meu querido. Existe vida eterna, sim. Ou você vai morar com Deus, ou você vai morar no inferno. Eternamente. Então faça o possível para andar nos caminhos do Senhor. Não seja igual a esses homens do Velho Testamento e nem do Novo Testamento, que vive só errando, vive só pecando, vive só achando que está certo o que você está fazendo. Não tem nada a ver eu fumar, não tem nada a ver eu ver vídeos pornográficos no meu celular ou na televisão, não tem nada a ver eu ficar xingando, não tem nada a ver eu viver essa vida que eu quero viver aqui. Eu amo Deus. Ama Deus como? Mostrei aqui os erros, tanto no Velho Testamento, e acabei de dizer que no Novo Testamento também, até chegar nós, por nossa maldade, por nossa perversidade, façamos erros, do qual nós também conseguimos consertar esses erros, porque nós temos consciência. E o nascimento de Jesus Cristo aqui foi para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você crê em Jesus Cristo só de falar, você não está amando Ele. Você não está vivendo com Ele. Você não está tendo Ele na sua vida. Meu querido, há uma grande diferença de você dizer que ama e realmente ter a prática do amor. Vai pecar? Não peca não. Vai errar? Não erra não. Viva uma vida de santidade para que você possa alcançar a vida eterna.
e a salvação para morar com Deus por toda a eternidade. Para terminarmos, no próprio livro de Lucas, capítulo de número 23, versículo 33, está escrito assim. Lucas capítulo 23, versículo 33. E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, com os malfeitores, uma à direita e a outra à esquerda. Somente aqui. Só para nós terminar. Aqui, só dizendo que Jesus Cristo, ele foi crucificado na cruz do Calvário. E ali nessa crucificação ali, Jesus Cristo entregou-se o Espírito, voltando para o Pai. E a própria Bíblia disse que o terceiro dia ele ressuscitou dentre dos mortos, nos dando a garantia da vida eterna. E essa morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário foi para perdoar os nossos pecados, para curar as nossas feridas. O derramar até a última gota do sangue de Jesus Cristo foi para nos purificar. Porque há poder no sangue de Jesus Cristo, meu querido. A morte de Jesus Cristo não foi em vão, não foi um teatro que aconteceu ali naquele momento. Não, meu querido, a morte de Jesus Cristo foi para nos garantir a vida eterna. A morte de Jesus Cristo foi para nos garantir a vida eterna. Dentro de uma morte, garantir vida eterna, isso é tremendo. Deus, ele é maravilhoso, é o nosso Deus que faz milagres acontecer, que faz operações de maravilhas sobre as nossas vidas, porque através de uma morte nos garante a vida eterna. Através de teu Filho amado Jesus Cristo de Nazaré. Na crucificação ali, Jesus levou chicotadas, lhe deram uma coroa de espinhos, caiu várias vezes com a cruz, mas ele não desistiu, ele carregava a cruz outra vez, mas chegou até o lugar chamado Gólgota, que significa caveira, para ser crucificado. Isso é um amor muito grande. Para que pessoas não dão valor e nem reconhecimento da morte de Jesus Cristo de Nazaré. Meu querido, você tem consciência de que pode mudar? Então muda. Você tem consciência de que pode fazer o bem? Então faça o bem. Você tem consciência de que pode viver uma vida de santidade diante de Deus? Então vive uma vida de santidade diante de Deus para conseguir a vida eterna, para morar com Deus. Não se deixe iludido para que você vá queimar eternamente no inferno. Não. Faça a diferença. Faça a diferença, meu querido. Através de um silêncio de Deus, nasce-se uma esperança para a salvação da humanidade. E essa esperança chama Jesus Cristo de Nazaré. Então ama Ele verdadeiramente. Conselho que eu dou para você. Em nome santo de Jesus Cristo. Pai, nesta hora e neste momento eu venho te pedir a tua graça, a tua bênção,
a tua unção, o teu mover, o teu poder. Pai, que o Senhor possa fazer grandes coisas acontecer nas nossas vidas. Pai, que teu Espírito Santo possa entrar na vida de cada um, na face dessa terra, para que o teu próprio Espírito os convença do pecado, da justiça e do juízo. Para que possamos ter uma mudança do sobrenatural. Para que possamos ter uma consciência de que podemos largar toda a prática do pecado e viver uma vida de santidade diante do Senhor. Nos abençoe grandemente, Pai. Estenda tuas mãos fortes e poderosas para nos proteger, para nos guiar, para nos conduzir. Sei que o Senhor está com teus braços abertos para nos abraçar, porque o Senhor é rico em misericórdia. E através desse abraço, um grande perdão sobre as nossas vidas. Então continua nos abençoando, Pai, nesta hora e neste momento. Em nome santo de Jesus Cristo. Amém.